Cheguei! Antes que eu me esqueça, quintou! Quando a gente fala da área da saúde, quando a gente fala, né, especificamente para as doutoras e doutores, é o seguinte, a gente já começa com essa primeira questão. Você tem paciente ou você tem cliente na sua clínica? E aí, eu vou trazer um exemplo aqui que eu falei na palestra, que é bem interessante. O paciente é aquela pessoa que está lá na sua frente, doutor, doutora, recebendo o seu atendimento, recebendo o seu conhecimento acerca do desafio de saúde que ele tem. Essa pessoa, naquele momento, é um paciente. Antes disso, ele começa a te procurar como potencial cliente. Então, ele faz toda uma pesquisa até chegar em você, até passar pela sua secretária, fazer o agendamento e entrar. Muitas vezes, as doutoras, doutores, eles nem sabem, né, todo esse trajeto que aconteceu, porque muitas vezes para na secretária. Então, é paciente ou é cliente? É cliente. Existem alguns conselhos de classe que, inclusive, já estão mudando essas nomenclaturas internamente para cliente, para deixar os profissionais mais confortáveis em relação ao valor cobrado, a toda essa questão. E o que acontece? Antes da pessoa chegar com a doutora para conversar com ela tem todo esse trajeto para descobrir aquela doutora. Então, por exemplo, ela precisa de um dentista, ela vai procurar ali, ela vai procurar indicação, ela vai para o Google, né? Ela vai procurar de alguma forma aquela dentista. Se ela precisa de uma outra especialista, uma clínica, às vezes ela precisa passar por uma ginecologista, uma dermato, clínico, enfim. Ela começa essa busca, como todos nós fazemos, para comprar qualquer coisa ou qualquer outro tipo de serviço. Nesse caminhar, em alguns, dependendo do jeito que a doutora gere o espaço dela de atendimento, muitas vezes ela não fica nem sabendo por que a agenda dela está vazia, porque trava ali a hora que vai chegando na secretária. Às vezes tem alguma situação de valor, se chegasse até ela conseguiria organizar. Às vezes tem alguma questão de horário que ela conseguiria organizar. E eu não estou dizendo aqui que existe uma situação de deficiência na figura da secretária, que é a gestora administrativa ali do espaço. Não é isso. Eu estou dizendo que parte da doutora e do doutor olhar para isso como uma empresa, né? Se a minha agenda está vazia, ela está vazia por quê? Eu preciso trabalhar a captação desses clientes. Então, se existe uma situação a qual eu posso, em algum momento, melhorar o valor, o preço, a forma de pagamento, a secretária precisa ter consciência disso. E, às vezes, ela não sabe, ela recebeu uma diretriz ali e ela está seguindo. Né? E acabou, e não tem conversa. Né? Então, muitas doutoras e doutores estão, às vezes, com a agenda muito abaixo da que gostariam, porque não estão olhando essa captação do cliente para chegar até a clínica, até o espaço dele. E aqui a gente tem um monte de coisa. A gente tem aqui a rádio, por exemplo, é uma forma de divulgação, a gente tem internet, tem TV, tem um monte de coisa que dá para fazer dentro do marketing, né, para médicos, marketing específico para médicos. Né? Tem muita coisa bacana. Aí vamos imaginar que a pessoa chegou até lá, conseguiu chegar, marcou o atendimento. Quando ela entra, aquela primeira consulta, né, a gente olhando aquilo como um processo de venda, é um orçamento. Muitas vezes, por exemplo, quando você, né, encontra a doutora, vai a uma dentista, ela faz o quê? Ela olha aquilo que você precisa resolver, às vezes uma obturação, um aparelho. E aí o que acontece? Muitas vezes as doutoras e os doutores, você está lá atendendo, porque quando você, dependendo da especialidade, né, diferente às vezes do dentista, você já paga pela consulta para ter um diagnóstico. Então, você já vai lá para realmente ter essa questão de ter o diagnóstico. Já passou da parte do orçamento, isso você fez com a sua secretária. Quando você chega para fazer esse atendimento, onde de fato você vai ser atendido ali pela doutora, a pessoa que está sentada, ela está preocupada sim com a questão dela de saúde, mas ela está fazendo um monte de perguntas internamente. Ela está avaliando, poxa, será que essa doutora vai fazer eu voltar? Será que eu vou precisar pagar de novo? Será que esse retorno está incluso? Será que vai ter um monte de exame e o meu convênio cobre ou não cobre? Isso tudo, não, nem é o pós-venda, isso tudo está acontecendo enquanto a pessoa está sentada lá, na clínica, né? Então, esse atendimento dos doutores, das doutoras, pode gerar ou não o pós-venda. Por quê? Dependendo de como foi esse atendimento, a pessoa não tem
o desejo de voltar lá. Não fideliza, Não fideliza, né? Ela vai para outro profissional depois. Ou, o que é pior, ainda não indica o trabalho da doutora e do doutor. E aí, vamos dizer que correu tudo bem, a pessoa teve, né, foi atendida e deu tudo certo. Quantas doutoras e doutores trabalham com pós-venda? Vamos e convenhamos. Doutora que está me ouvindo, doutor que está me ouvindo, vocês estão deixando dinheiro na mesa. Sabe aquele carro zero que você quer trocar e não está conseguindo? Está ficando no caminho por causa disso. Sabe aquela viagem que você quer fazer, internacional, e agora o dólar está pela hora da morte? Esse dólar está ficando parado na sua mesa, doutora. O que está acontecendo? A gente não recebe depois um atendimento de pós-atendimento, de pós-venda, né? As pessoas não entram em contato depois, os doutores não entram em contato depois para perguntar: você está bem? Aquilo que eu te receitei, está tudo ok? Está tudo certo? Como que foi? Né? E aí, às vezes, não precisa nem ser a doutora, pode ter uma diretriz ali, uma normativa da própria secretária fazer esse retorno. Olha, deu tudo certo, foi bem, me recuperei legal. Ai, que ótimo! Inclusive, como você agora está bem, deu tudo certo, você teria outras pessoas que você poderia indicar para a doutora, para que eu faça um convite para vir tomar um café, para conhecer a clínica, né? Para fazer uma ação preventiva? E poucas pessoas vão no médico de forma preventiva. A maior parte vai porque já está precisando, já está com problema, né? Então, no pós-venda, você traz esse cliente outras vezes para fazer prevenções, para vender outros tipos de serviço, outros tipos de consulta, né? Pega indicações, né? Não necessariamente precisa ser a doutora, mas a gestão da clínica é da doutora. Ela precisa olhar para isso como um negócio, né? Para trazer mais pessoas para estarem ali com ela, para a agenda dela estar sempre cheia. E ainda vou falar mais uma coisa. Às vezes, o melhor não é nem estar cheia, doutora. É estar com um tanto de clientes que deixe tempo para você viver e usar o dinheiro que você está recebendo. Tem profissionais que, às vezes, estão com a clínica lotada, abarrotada, e tem que atender em massa. E o serviço sai de satisfatório para ruim. Por quê? Precisa ganhar no volume, porque a consulta é muito barata, é muito pouco. Isso desgasta o profissional e causa uma sensação ruim para o cliente também, porque ele é atendido em massa. Agora, imagina o cenário ideal e perfeito, a doutora que consegue colocar um valor adequado para o atendimento dela, atende 4 pacientes por dia, né, sem se matar, dando toda a atenção necessária e tem tempo para sair, para fazer as suas coisas, para fazer especialização, para pensar em novos projetos, porque a gente tem dois grandes blocos. A gente tem os profissionais que, às vezes, já são bem-sucedidos, já estão nesse patamar de conseguir valorizar o seu trabalho a um ponto que tem uma remuneração interessante, a clínica já está rodando de uma forma interessante, e ele cai naquela mesmice. Poxa, mas eu queria fazer mais alguma coisa na minha profissão, né? E aí, esses profissionais, essas doutoras e doutores que querem fazer mais alguma coisa na profissão, por que não aproveitar toda essa sua expertise, que você consegue fazer a sua clínica rodar, e dar treinamento para outros profissionais, por exemplo, que estão começando, né? Eu também tenho pessoas que me procuram, Érica, para ajudá-las a criar um curso, para ajudá-las a dar palestras, para ter a didática de palco, para treinar outros profissionais. Então, é uma outra via de ganho. Quando a gente olha, tem um monte de coisa que dá para fazer e muitas vezes as doutoras e os doutores estão deixando realmente esse dinheiro na mesa, né? Ou porque está trabalhando demais de forma exaustiva, ganhando muito pouco, e a gente precisa olhar para essa gestão da clínica e ajustar, ou às vezes ela já está ganhando o suficiente, mas internamente aquele sentimento de, puxa vida, e agora? Fiz o que eu tinha que fazer, estou com a remuneração assim até legal, mas falta alguma coisa? Porque não é só o dinheiro, falta algo. E esse algo, às vezes, é essa doação, é achar outras formas de levar o seu conhecimento, talvez até treinando outros jovens profissionais que estão passando pela área, né? Então, tem muita coisa. Eu falei uma coisa dentro da palestra, na terça-feira, e algumas doutoras ficaram olhando para mim lá,
E foi interessante, eu falei assim, vocês que estão nessa sala, vocês têm uma capacidade ilimitada, eu vou repetir, capacidade ilimitada de produzir dinheiro. E aí teve gente que até deu risada na hora, mas deve ter sido nervoso. Porque pensa comigo, se a clínica é sua, se você vende as suas horas de trabalho, o que te impede de ganhar mais? Qual que é o grande impeditivo para você ganhar mais? Tem profissionais que estão ganhando 15, 20 reais por consulta e tem profissionais que estão ganhando 1.400, né? Então, o que diferencia um profissional do outro? É o conhecimento? Não. Na verdade, eu vou até dizer, não é o conhecimento, não é o que ele sabe, é o que ele sente. Porque quando a doutora se empodera, que ela é tão boa a ponto de colocar um valor que é suficiente para que ela tenha o rendimento adequado para as questões pessoais dela, os pacientes certos chegam até a clínica. É impressionante. A gente atrai muito o nosso reflexo. Então, quanto mais você está numa situação de, como que eu posso dizer aqui, né? Quanto mais você está numa situação em que você precisa reduzir custos, mais gente que precisa reduzir custo você atrai. É impressionante, né? E aí, quanto mais você baixa o seu preço, mais gente sem dinheiro para pagar o mínimo possível chega até você. Eu sei que não é fácil a gente falar, nossa, mas tá falando isso, você tá com seus boletos pagos, tá tudo certo. Gente, não é isso. A grande questão aqui é o seguinte, você precisa se olhar de uma forma realmente como você sendo uma profissional de excelência, única e exclusiva, e que as pessoas querem estar com você. Porque quando você se olha desse jeito dentro da sua profissão, olha o investimento que a pessoa fez. Ela estudou 5 anos, né? 7 anos. Aí ela foi fazer a residência, né? Ficou ali mais 2, 3 anos. Não são cursos baratos dentro das graduações, fora a especialização. Coloca na ponta do lápis o que você gastou em dinheiro e o que você gastou em tempo para ter o conhecimento que você tem. Para hoje você se sujeitar a ganhar 30 reais por consulta, assim, não, a conta não fecha, né? É um absurdo. Então a pessoa precisa se olhar, falar, opa, tá errado, eu vou valorizar isso. E no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo, tudo que é caro é bom, não é? Quando é muito barato, a gente fala, tem uma coisa errada. Tá muito barato, é ruim. Então, se você olhar só por essa questão do imaginário coletivo, você já fica mais atenta. Você precisa realmente colocar um valor que seja adequado com tudo aquilo que você investiu na sua carreira, doutora, né? Então, a grande dica hoje que eu trouxe aqui, que eu quero deixar para as nossas doutoras que estão nos ouvindo, e para os doutores também, é o seguinte: a sua clínica é uma empresa. O seu paciente é um cliente. Ele precisa de todo um trabalho para chegar até você, um trabalho de captação eficiente de marketing médico, né? E aí a gente tem algumas especificidades dentro do marketing médico. Ele precisa ser muito bem atendido por você. E quando eu falo muito bem atendido, não é só o fato dele estar dentro da clínica com você, sentado te olhando. É desde a hora que ele entrou, é onde é a sua clínica, se tem lugar para estacionar, se é fácil, se não é, se a secretária está de bom humor, se tem café, é todo o conjunto até ele chegar lá. Tudo isso faz o que ele entende como sendo a experiência do cliente dentro da tua clínica. E depois, doutora, você precisa trabalhar o pós-venda, porque no pós-venda é onde você traz novos rendimentos, novos clientes para você, né? Porque senão, pensa, a mulher vai de repente no GO uma vez por ano, ainda as que vão para fazer uma prevenção, uma vez por ano. Imagina quantas novas clientes você precisa ter para ter o seu rendimento mensal. Pensa, é muita gente. Última diquinha para as doutoras, para começarem a fazer o pós-venda agora legal, né? Se vocês ainda não estão dentro das ferramentas digitais, corram, faça o seu perfil lá dentro do Google Negócios, né? Quando a pessoa vai buscar, se você estiver dentro do Google Negócios, você já vai ser uma das primeiras pessoas que vai aparecer, mesmo sem pagar publicidade, você já vai aparecer ali. Quando for fazer pós-venda, doutora, quando você pedir para sua secretária entrar em contato, perguntar como foi a experiência, se eventualmente lá tem algumas pessoas para indicar,
Fala para a sua paciente para ir lá e dar 5 estrelinhas para você. Porque a gente faz muito isso, né? Quando a gente está com muita raiva, a gente vai na... Ai, cadê o negócio do estabelecimento aqui que eu vou dar 0? Eu vou falar mal, né? Então, ao invés de fazer isso, por que não incentivar as suas pacientes, que são as suas clientes, a darem 5 estrelinhas para você lá, a falarem bem de você lá, né? Só que é difícil, na correria, as pessoas falam, mas isso se perde. O ideal é que a doutora realmente faça disso um marketing de relacionamento constante, para que sempre tenham novas pessoas entrando dentro da clínica. Isso eu não estou nem falando do valor, não estou nem falando do preço, né? O preço é uma outra coisa que a gente pode até falar num outro momento. Mas hoje o que eu queria dizer é o seguinte, doutora, tem dinheiro ficando na tua mesa, o seu carro que você não está trocando é por causa disso, a sua viagem internacional, o dólar lá na estratosfera, você não está fazendo por causa disso também, porque tem dinheiro parado na mesa. Vamos cuidar do marketing médico, vamos cuidar do atendimento dentro da clínica, vamos cuidar do pós-vendas.